Esse vídeo é sobre as minhas leituras de dezembro. Eu sei, parece que foi ano passado. Oi, eu sou a Marina. Eu vou falar sobre tudo que eu li em dezembro. Dezembro foi um mês em que eu li bastante. Fiquei até surpresa. Geralmente chega dezembro, eu tô meio de saco cheio de tudo, sabe? Tô cansada da vida. Mas eu consegui ler bastante, eu consegui terminar a minha TBR. Fechei todos os livros. Na verdade, não todos. Se vocês viram o meu vídeo de TBR, que enfim, são os livros que eu separo para ler durante o mês, vocês vão perceber que tá faltando um, mas foi um livro que eu abandonei, não foi pra mim, sabe? Eu geralmente não curto abandonar livros, eu fico com esperança deles serem bons, sabe? Eu fico ali, não, se eu abandonar eu posso perder alguma coisa, posso perder um livro maravilhoso que eu vou gostar. Mas esse, assim, não deu. E é isso, assim, foi pra mim, foi meu gosto. Mas vamos lá. O primeiro livro que eu terminei durante o mês de dezembro foi O Mulato. Eu terminei ele logo no começo de dezembro. O Mulato é um livro do Aloysio Azevedo. Ele é mais conhecido pelo Cortiço, mas o Mulato é meio que o romance inaugural do naturalismo. E eu gostei muito, eu tô apaixonada por essa leitura, sabe? Eu não achei que eu fosse gostar tanto, mesmo sendo do século XIX, todo mundo sabe que eu sou a maior cadelinha do século XIX que existe. Mas o Mulato vai contar a história do Raimundo. O Raimundo, ele tem... O Raimundo, ele é filho de pai português, ele não sabe quem é a mãe dele. E quando o pai dele morre, ele vai muito criança ainda para Portugal, né? Vai ser criado lá em Portugal. Mas ele acaba voltando porque ele, enfim, tem negócios a resolver, sabe? Ver questão de terreno. Então ele precisa voltar pro Brasil e ele vai ficar na casa do tio. E assim, ele percebe que as pessoas olham muito estranho pra ele. E basicamente o romance vai se desenrolando daí. Eu não sei se eu quero falar muita coisa, porque eu ainda tô decidindo se eu gravo resenha sobre esse livro ou não. Eu acho que eu vou acabar gravando, porque eu ainda penso muito nele, sabe? Ele ainda tá muito no meu coração, então por que não? Outro romance que eu li foi um que eu amei demais, assim. Acho que foi um dos meus livros preferidos também desse ano. Inclusive vai ser muito difícil de fazer um top 10 do que eu li em 2020, porque eu li muitas coisas que eu gostei muito, mas foi Controle, da Natália Borges Polesso. Esse foi um livro que eu comecei lendo na live do Ian, e enfim, Controle vai falar sobre essa menina, essa moça, né, no caso, enfim, é uma narrativa não linear, então ela vai e volta no passado muitas vezes, o que é muito interessante. A Natália Borges Polesso escreve de uma maneira, assim, maravilhosa, e ela tem epilepsia, né, ela tem crises de epilepsia. Enfim, é uma coisa que acaba afetando muito na vida dela, a família também acaba não sabendo muito lidar com isso, enfim, com toda essa situação de ter que cuidar de uma pessoa que tem esses ataques epiléticos. E, enfim, é um livro bem interessante, é um romance sáfico, de certa forma. Ela vai se descobrindo, vai descobrindo do que ela gosta, do que ela não gosta. E é um romance muito também sobre conforto, sabe? Sobre você se sentir confortável com uma situação a ponto de você estar infeliz e não conseguir ver a sua própria infelicidade porque você não consegue sair do lugar, sabe? Você tá nessa inércia. Então, enfim, foi um livro que eu amei demais mesmo. Eu não sei nem porque eu não tô falando tanto sobre ele aqui no canal, mas, enfim, tá aí super recomendado pra vocês, caso vocês quiserem conferir. Se alguém leu, por favor, também, vamos conversar. Se vocês não leram e quiserem comprar, eu vou deixar o link de compra, aliás, de todos os livros que eu tô falando aqui nesse vídeo, no box de inscrições. E se você comprar pelo meu link, você ajuda o canal e não paga nada mais por isso. É como se você estivesse comprando na Amazon normalmente, sabe? Então, por favor, comprem pelo meu link. O terceiro livro que eu terminei foi Descobri que Estava Morto, do J.P. Cuenca. Eu tinha muitas expectativas para esse livro. É um livro de autoficção, que é uma coisa que eu gosto muito, sabe? É um dos gêneros contemporâneos que eu mais gosto. E, enfim, a ideia do livro é muito interessante mesmo. Ele descobre que tá morta, né? Porque ele descobre que
A polícia tem um registro dele de morte, alguém inclusive identificou um corpo como sendo ele. E enfim, ele acaba tendo essa meio que crise de identidade a partir daí. Enfim, crise de vida, né? Porque quando a gente tem crise de identidade, isso afeta na nossa vida como um todo. E é um livro muito interessante, de verdade, mas ele tem, assim, um machismo que é uma coisa absurda. E foi até desconfortável fazer essa leitura em certo ponto justamente por conta disso. Porque esse personagem principal, ele basicamente é um personagem que o tempo inteiro olha para as mulheres de uma maneira muito sexualizada. Então ele tá sempre reparando em coxa, em peito, em tudo que é relacionado só ao corpo. Tem uma parte, inclusive, numa festa, e é numa festa de uma galera rica, e o narrador fala, esse personagem narrador fala que, na verdade, aquelas mulheres, elas são frustradas por conta da questão de maternidade, e que elas meio que ficam nesse embate de maternidade, sabe? De quem engravida primeiro, e que quem não engravidou tem inveja de quem engravidou, já sabe? Uma coisa assim, muito desnecessária. Tem uma personagem só que é uma personagem feminina que tem uma participação no livro, de fato. Nem a esposa do personagem principal tem destaque. E essa personagem também, ela é vista de uma maneira muito sexualizada. No final do livro ela aparece também de um jeito legal, e é a única parte em que realmente a mulher tem alguma voz, sabe? É com essa personagem em si. Mas fora isso, é bem desconfortável. E mesmo assim ele também sexualiza essa personagem em algum momento, sabe? Enfim, é um livro muito interessante, mas eu não recomendo, ainda mais se você não curte esse tipo de abordagem, sabe? Porque, enfim, tá um pouco ultrapassado. O quarto livro que eu li, na verdade, foi uma releitura, que foi O Crime do Padre Amaro, de Eça de Queiroz. Eu gosto muito de Eça de Queiroz. O Crime do Padre Amaro não é meu preferido. Por enquanto, o meu preferido ainda é Primo Basílio. Eu acho que é muito mais loucura, sabe? Muito mais fofoca, muito mais confusão e gritaria. Mas eu amo O Crime do Padre Amaro mesmo assim. Foi muito legal porque eu tinha visto o filme na quarentena já, sabe? Aí eu peguei o livro porque eu precisava ler pra faculdade. E, enfim, foi muito bom fazer essa releitura. O Crime do Padre Amaro vai contar a história do Amaro. O Amaro é padre e ele vai pra essa paróquia, que é de Leiria, e ele acaba se envolvendo com uma jovenzinha que é a Amélia, e os dois acabam meio que tendo um romance, assim, né? Se você não sabe da história do Padre Amaro, isso é, assim, o básico, mas tem ainda muita confusão e gritaria. É um romance realista, então, enfim, o Eça, ele quer falar muito da sociedade, né, de Portugal, nesse final do século XIX. Se eu não me engano, é um pouco antes do século XIX, mas enfim. E o Eça vai falar muito dessa sociedade portuguesa, principalmente essa sociedade muito ligada à religião, então acho que vale muito a pena, se você ainda não leu. Ele é um baby calhamaço, essa minha versão é de bolso e ela tem quase 500 páginas, tem 430, 450, por aí. Mas vale muito a pena, de verdade. Outro livro que eu li foi Meus Desacontecimentos, da Eliane Brum. Eu não sei se eu posso considerar um livro de autoficção ou uma biografia, mas eu acho que ele pende mais para autoficção, o que foi ótimo. Eu estava precisando de uma autoficção que me arrebatasse depois que eu li o Descobri que Estava Morto, e eu gostei demais. Ela traz reflexões muito interessantes, e enfim, ela começa o livro falando sobre ter nascido depois que uma irmã morre, né? Então os pais deles tiveram uma filha que acabou morrendo. Eu não lembro se ela morre ainda bebê, mas ela é muito pequena quando morre, e depois a Eliane Brum nasce. E tem toda essa questão dela, na verdade, ser uma filha para substituir outra, e é bem interessante, de novo, essa questão da crise de identidade, mas ela vai trazer muitos aspectos da vida dela, né? Eu gosto muito
quando tem a questão da escrita, sabe, do corpo. Eu gosto muito quando a gente tem essa questão do corpo na ficção contemporânea, principalmente do corpo feminino, né, que é um corpo meio imaculado ao mesmo tempo em que ele é violado, então, ou que é passível de violação, né, e de uma violação muito fácil. Então, enfim, foi um livro que eu gostei demais e que eu recomendo muito. Ele é um livro bem curtinho, não tem nem 200 páginas. E, enfim, se vocês quiserem ler, se alguém já leu também, converse sobre esse livro comigo, porque eu preciso. Outro livro que eu terminei de ler foi A Vegetariana, da Han Kang. Ele é um livro coreano, mas eu li em inglês. Ele já foi lançado, inclusive, aqui no Brasil. Eu vou deixar tanto o link em inglês quanto em português aqui no box de inscrições. E, assim, eu amei esse livro. Esse livro, basicamente, vai falar sobre uma mulher que vira vegetariana. Ela vira vegetariana numa condição um pouco estranha, porque ela tem um sonho e depois desse sonho ela para de comer carne. E é muito interessante porque o livro ele é narrado por 3 narradores. O primeiro é o marido dela, o segundo é o cunhado e o terceiro é a irmã. Então ele nunca é do ponto de vista dela. Enfim, é um livro que tem muitas alegorias, sabe? Tem muito simbolismo nele. E eu gostei demais. Ele é um livro, assim, muito legal para quem curte esses tipos de livro, né? Com essas alegorias, com esses simbolismos. É um livro em que eu achei muito interessante justamente porque ela vai se deteriorando muito, né? Ela não quer comer, ela tem muita dificuldade para dormir. Enfim, depois de um tempo a gente acaba descobrindo que ela meio que tem uma questão, né? Enfim, que acaba explicando tudo isso e que, enfim, acaba sendo mais latente quando essa questão é explicada. Mas é muito interessante porque ela é uma mulher muito passiva. E principalmente na primeira parte do livro a gente vê muito isso porque é o marido narrando. Então a gente se depara com toda essa submissão a que ela é submetida, mas a que ela é esperada também, porque o marido espera que ela seja submissa. Então ele espera que ela cozinhe, que ela, enfim, faça carne para ele, né? Ele espera que ela obedeça a ele. E é muito interessante porque quanto mais ela vai se deteriorando, quanto mais ela vai se prendendo a essa questão do que ela quer mesmo, né? Nesse caso é continuar sendo vegetariana, mas a gente vai vendo ela se colocando contra toda essa submissão, sabe? Porque aí ela vai começando a defender os próprios pontos de vista de uma maneira cada vez mais forte, mais acirrada. Enfim, ela bate o pé e não sai dali, sabe? Então é muito interessante, ao mesmo tempo que a gente vê essa submissão sumindo e eu acho que não é nem rebeldia, né? Mas é uma defesa do que ela quer mesmo. Então foi um livro que eu amei. Desculpa, eu fico rindo à toa, porque é isso. A vegetariana tá no meu coração agora. Vocês que lutem. Outro livro que eu li foi Queenie, da Candy Curtis Williams. Esse era um livro que também estava no meu 30 livros para ler antes dos 30 anos. E eu... não sei nem o que falar desse livro. Eu tava com muita expectativa para ler. Eu tinha ouvido pessoas falando bem dele. Tem uma booktuber gringa que eu gosto bastante, que é a Lauren Wayne. E ela, enfim, falou bem desse livro e eu tava, sabe, empolgada. E acabou que eu não gostei, mas eu não gostei por motivos muito particulares, sabe? A Queenie vai falar sobre essa mulher, a Queenie. Ela tem, acho que uns 26 anos, por aí. E ela tem relações com homens brancos. Ela é uma mulher negra, gorda e tem relações com homens brancos. E ela termina um relacionamento de muitos anos, né? O namorado, na verdade, pede um tempo. Só que ela tem uma questão afetiva muito intensa, sabe? Muito forte. Então ela precisa começar a rever a si mesma, basicamente. E na verdade eu não gostei porque eu tenho muitos problemas com pessoas que têm essas questões afetivas, sabe? Não é uma coisa que eu goste de ler, eu não tenho paciência. A verdade é essa, sabe? Eu não tenho paciência e, assim, foi muito difícil
tá dentro desse livro com essa personagem principal que tem justamente essa questão, e eu não conseguia me livrar disso, né? Porque é diferente também quando você tem um amigo e aí você já tem um laço com ele vem desabafar com você, né? E tudo bem, você fica ali escutando. Não é uma questão pela qual você passou, mas você, enfim, simpatiza e empatiza com aquela pessoa. Mas em Queen eu meio que não conseguia, eu fiquei muito irritada por conta disso, sabe? Ela realmente tem uma questão afetiva muito séria, o que é muito interessante até, como a narrativa é construída, né? E ela vai atrás disso. Acho muito interessante também o terço final do livro, porque ela começa a fazer terapia e tudo mais, e é bem interessante como ela vai começando a lidar com todas essas questões, né, que são próprias dela. Mas, enfim, eu não consegui, infelizmente, me conectar tanto com um livro assim, por mais que eu ache, sim, que ele é um bom livro, no geral. Só não é pra mim. O penúltimo livro que eu li foi um livro que chegou aqui em casa, eu tinha comprado na pré-venda, e foi Laura Jean Vive Terminando Comigo. Esse é um quadrinho, na verdade, é um quadrinho sáfico. Aqui, não sei se dá pra vocês verem, tá vendo? Mas ele é assim, preto e branco, e tem umas partes rosas. E é uma graça, sabe? Eu fiquei muito apaixonada. Ele é bem, assim, o YA, sabe? A personagem principal tem, acho que 17 anos, se eu não me engano. E ela namora com a Laura Jean, e elas têm essa relação complicada, porque a Laura Jean vive terminando com ela. E não é muito um quadrinho sobre relacionamento amoroso, mas sobre relacionamentos no geral. E o que você faz às vezes com esses relacionamentos que não te fazem bem, sabe? Como você reage a tudo isso. Então, é muito interessante. Eu acho que pra quem é assim, mais jovem é perfeito. Porque eu acho que às vezes as pessoas não têm essa, enfim, maturidade às vezes pra lidar com relacionamentos que na verdade são ruins pra elas, mesmo que elas gostem da pessoa por quem elas, sei lá, são apaixonadas, sabe? Então, enfim, é um quadrinho que eu recomendo bastante, acho que vale muito a pena. E é isso, eu fiquei bem apaixonada, achei um amor de quadrinho, sabe? E eu tava louca pra ler desde que saiu o Lambda, ele ganhou a categoria de quadrinhos, então é isso, não me arrependi nem um pouco, sabe? Tava com expectativas e elas foram todas mais do que supridas. E a última leitura que eu fiz foi Nona Casa, da Li Bardugo. Foi uma leitura coletiva com a Gi da Abdução Literária, a Cata do Crialité, a Luísa do Luísa Leituras, a Maclá do Maria Clara Bruno. E assim, eu não sei se alguém quiser uma resenha assim de spoiler, eu até faço. Mas a gente fez uma live que foi ontem, 7 horas da noite, no canal da Luísa. Eu vou deixar aqui nos cards caso vocês queiram conferir. Em que a gente falou muito sobre Nona Casa, tem spoilers, então cuidado. Por isso que eu tô falando da questão dos spoilers. Se vocês não se importarem, podem ir lá. E se vocês já leram, vão lá, porque foi muito legal. Eu gosto muito da visão da Gi, da Luísa e da Maclá e da Cata. Eu sempre gosto muito dos vídeos dela, sabe? Eu gosto muito da visão que elas têm de literatura, então foi muito interessante fazer essa leitura com elas, foi muito interessante a discussão na live. Mas Nona Casa é o primeiro livro de uma série, talvez trilogia, ainda não sei. E vai contar a história da Alex. A Alex, ela vê fantasmas desde que ela é muito nova e ela recebe um convite para entrar numa sociedade secreta de Yale. E por isso ela vai estudar em Yale. E enfim, é um romance meio dark, né? Um Dark Academia. Eu nunca tinha lido Dark Academia, foi o primeiro que eu li. Eu gostei bastante, eu tenho alguns problemas com esse livro, mas eu gostei, eu ainda quero ler o segundo. Então, assim, significa que eu gostei o suficiente pra esperar pelo segundo. Então, é isso, vamos ver. Vem aí. Talvez. E é isso, não se esqueça de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, não se esqueça de curtir esse vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.